Olá, crianças da Casa de Lucas, tudo bem? Aqui é a professora Gláucia e hoje a gente vai fazer uma atividade que é uma roda da contação de história. A gente vai fazer uma atividade que vai trabalhar com a imaginação, a criatividade, o desenho, vai fazer com que você possa interagir com a família, os pais possam ajudar. Mas antes da gente começar a falar um pouco sobre essa atividade, queria relembrar vocês que a gente ainda está em isolamento social, que é muito importante que a gente possa continuar em casa. Se precisar sair, a gente vai ter que usar máscara. Ao voltar, lavar bem as mãos durante esse trajeto, fazer a utilização do álcool em gel. Não pense que o fato de terem muitas pessoas na rua que o vírus foi embora, ele não foi embora, ele continua aí, viu? E não tem vacina ainda, então a gente tem que tomar todos os cuidados. Em breve a gente vai voltar a estar juntos, mas é importante que durante esse processo a gente possa então tomar esses cuidados. Não esqueçam disso, crianças. É importante a gente ter esse cuidado conosco, tá bom? Então, essa atividade ela é super simples, uma atividade bem gostosa de fazer. Eu vou utilizar materiais que vocês já têm em casa. Sabe aquela caixa que foi lá de alimentação, que foi dada pela Casa de Lucas? Então, eu vou utilizar ela como recurso. Eu já até tirei parte dela, ó. Você vai pegar essa caixa, você vai recortar ela e você vai utilizar o quê? Algo que seja redondo. Então, eu posso te dar uma dica que você pode usar esse material aqui, que no caso para que usam no micro-ondas, até mesmo uma forma de bolo, se você não conseguir ter facilidade para fazer um círculo igual a esse. Peguei esse círculo aqui, ó, de EVA. Eu vou utilizar esse material aqui. Então eu vou primeiramente abro a caixa, deixo a metadinha dela, pego um círculo, né, que seja bem grande, assim, nesse tamanho, ou desse outro que eu mostrei pra vocês. Vou colocar ele aqui, ó, vou abaixar um pouquinho, na minha caixa. Vou medir, vou pegar aqui o meu lápis, vou fazer o círculo, certo? Faço todo o círculo, fiz essa marcação, faço a retirada dele. Não vai aparecer porque tá de lápis, é bem clarinho, né? Mas vocês sabem que o círculo tá aí. Venho com a minha tesoura e vou fazer o corte, certo? Esse material, eu já tenho ele cortado. Então, você faz o corte, faz o redondo. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ele tá assim, ó. Tananana. Vou aqui ajeitar. Ele parece um pouco maior do que a imagem, mas ele é um tamanho médio, não é algo muito grande. O que eu vou fazer agora? Após cortado e ele tendo ficado assim. Vou colocar ele de volta na mesa, vou pegar minha régua e vou dividir ele em 8 pedaços. Então, o que eu vou fazer? Vou primeiro centralizar. Normalmente, ele tem 30 centímetros esse círculo aqui. Vou primeiro fazer a risca, vou fazer que nem disco de pizza mesmo, né? Vou dividir ele em 8 pedaços. Faço aqui meu primeiro risco. Vou aqui ao meio, vou fazer o segundo, meço bem direitinho para ficar bem legal. Depois, em seguida, giro ele aqui. Vou para o outro tamanho, faço a medida, risco aqui de novo. E ele vai ficar dividido em 8 pedaços. Aqui tá bem fraquinho. Eu vou passar a caneta aqui, acho que vai ficar melhor para poder visualizar. Então, eu venho aqui, primeiro começo ao meio.
Qualquer coisa, pede ajuda pra mamãe. Mas isso aqui é fácil, vocês já lidam com... Ó, ele vai ficar assim. Então, se vocês contarem, são 8 pedaços. A partir desse... Ai, como eu posso dizer? Do desenho que vocês fizeram, o que a gente vai fazer agora? Isso aqui vai ser um disco de contação de história, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer alguns desenhos aqui dessa história que eu quero. Então, eu vou desenhar algumas figuras, usar bastante a minha criatividade, usar recursos da minha imaginação, não precisa eu imprimir. Então, eu posso desenhar um cachorro, uma menina, um menino, flores, coração, coisas que vão vir assim na imagem de vocês, né? Na cabeça de vocês. Eu vou, então, preparar isso aqui e aí, em seguida, eu já volto e mostro como é que vai ficar, tá bom? Aqui são alguns desenhos, eu vou preencher o restante e vocês também. Pessoal, então a gente vai dar continuidade para finalizar o trabalho. O que a gente vai fazer agora? O disco ficou pronto, eu coloquei vários desenhos, preenchi com 8 desenhos. Esses desenhos eles vão ser feitos a partir da criatividade de vocês. Não precisa copiar um modelo, mas vocês podem fazer desenhos de bichos, podem ilustrar com personagens que vocês gostam de desenho animado, flores, enfim. Pra gente poder então continuar, porque isso aqui é um disco de contação de história e a ideia é fazer o quê? Com esses desenhos a gente possa criar várias histórias a partir dela. Eu vou precisar fazer uma setinha também. E aí essa seta eu vou ter que utilizar o restante do material que a gente tem. Pode ser feita com papelão, nesse caso, ou a gente pode usar o que fica bem melhor e mais leve, o isopor, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Posso ir pegar, desenhar direto aqui a seta, ou então eu vou utilizar o restante daquela caixa que sobrou, vou vir com a minha régua e fazer essa setinha, né? Então, vou fazer uma coisa bem simples. Eu nem vou demorar muito tempo, porque isso você pode fazer de maneira... Nem precisa usar régua nem nada. Você faz uma seta e você recorta. Ela não pode ser muito grande, depende muito, né? Então, ó, não sei se aparece aqui, ó, a setinha que eu fiz. Então, você recorta ela direto no papelão, para depois que você tiver cortado, você vai vir aqui com ela, ó, e aí você vai colocar no isopor de vocês. De preferência, branco, que acho que fica legal. O preto também fica bom, fica bonitinho. Qualquer isopor que você tiver, a ideia é a gente trabalhar sempre com a ideia do reaproveitamento, coisas e materiais que a gente tem em casa, pra gente não ficar... correndo atrás de materiais e trabalhar com a ideia da consciência ambiental, dar outros significados para esses materiais que podem ser utilizados. Então, ó,
fiz a seta, tranquilinho, ó, não tem segredo isso, mas eu vou utilizar essa daqui. Tô aqui com o meu disco, certo? O que eu vou precisar agora? Eu vou precisar de um palito de dente para eu poder fixar a minha seta. Então eu vou vir com esse palito, vou colocar ao meio, vou fazer um pouco de força. Aqui o meu já tá furado, tá? Eu vou pressionar ele, vou inserir ele aqui. Se eu deixar ele assim, ó, não vai dar muito certo, porque ele não vai ter muita mobilidade. O que eu tenho que fazer? Tenho que dar uma quebradinha aqui, ó, no palito ao meio, depois que eu inserir. Vou colocar ele, vou pegar a minha setinha, vou abaixar aqui um pouquinho. Vou colocar ela aqui. Deixa eu afastar um pouquinho essas coisas. E pronto. O disco da contação de história já está pronto. Qual é o legal da brincadeira? Vai ser assim. Isso aqui eu vou jogar e vou começar a criar as histórias. Então eu vou usar até esse outro meu aqui que eu gostei mais, que eu fiz o teste. Ó, ele já tá adaptado para setinha. Então, ó, o que eu vou fazer? Aqui são vários desenhos. A ideia é criar histórias. São vários personagens, então eu posso girar, posso estar brincando com um amigo ou com o pai, a mãe. Gira a história e começo. Então, era uma vez um peixe que nadava lindamente numa praia e que de repente ele viu um barco. Olha onde ele foi parar. E esse barco estava cheio de piratas. Esses piratas, eles estavam buscando peixes para levar para muitas pessoas. E aí, nesse barco também tinha uma menina, e essa menina, ela gostava muito de peixinhos e morria de dó, e não queria que esses peixes fossem pegos. Só que de repente, no meio desse mar, onde a menina estava nesse barco, eis que aparece uma grande pipa, e essa pipa trouxe para ela uma grande ideia, que era justamente contactar um amigo dela. E ela pegou e ligou, porque esse amigo dela era um amigo que também cuidava dos animais e que também defendia a natureza, e bolou com ela um grande plano para poder salvar os peixinhos. Então, aí a história são vocês que continuam. A ideia é usar a criatividade, fazer com que vocês criem várias histórias, possam estar no momento de lazer e na companhia dos pais de vocês. Isso é o mais importante. Eu espero que vocês gostem dessa atividade, uma atividade feita com muito carinho. Espero que vocês também façam essa atividade. Ela é super simples. Vocês podem observar com materiais que estão à disposição de todos nós, tá bom? Eu quero agradecer, um beijo, um abraço e a gente vai se ver em breve. Cuidem-se. Beijos.